Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fabiano, eu sou criador e diretor criativo aqui do Estúdio Stump e esse é o primeiro vídeo de devlog do canal. Já faz um tempo que eu estou querendo compartilhar um pouco do meu processo de criação de jogos, de criação de IPs e personagens. Faz 2 anos, que a gente está desenvolvendo um jogo chamado Zings, Fugindo do Planetoide. Esse jogo foi um jogo contemplado no edital da Lei Paulo Gustavo, aqui pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro eu quero falar um pouco sobre quem são os Zings, quem são esses personagens, como eles surgiram e o que eles se tornaram. Depois eu quero falar um pouco também sobre os aprendizados que a gente teve ao longo do processo. Não foi um processo tão simples assim. Eu vou mostrar também um pouco das artes do jogo, mostrar como a gente foi evoluindo, Primeiro as mudanças de conceito, as direções que a gente precisou tomar ao longo do desenvolvimento, quando a gente percebeu que uma coisa não estava muito boa, quando a gente sentia que aquele caminho não era o melhor. Então, assim, tem várias coisas interessantes para contar. Eu vou para a tela do computador, vou mostrar algumas coisas no computador e depois vou mostrar o gameplay do jogo também. Bom, é isso. Espero que vocês curtam esse devlog. Eu espero fazer outros aqui pro canal também, mostrando outros jogos, mostrando outros personagens. É isso, sejam bem-vindos e obrigado. Bom, antes de falar propriamente do jogo, eu queria falar um pouco sobre os Zings, Quem são esses personagens? Esses personagens eu criei ali por volta de 2022, 2023. A gente estava ainda no meio da pandemia e estava rolando aquele surto de NFTs. Eu pensei, eu vou criar uma coleção e a temática dessa coleção vai ser saúde mental. Pra gente falar dos nossos monstros interiores e tal, ainda mais naquele momento de isolamento. E ainda não chamava Zings, chamava Go-Go Monsters. A coleção seguia aquele padrão da época, de combinação de elementos, de roupinhas, de olhos diferentes, cabelos diferentes, boca diferente. Você ia combinando aqueles elementos e formando monstrinhos diferentes. Era bem a base de como funcionava o NFT na época, e isso acabou fazendo parte do universo dos Zings e do jogo, como eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Enquanto eu estava criando esses NFTs e tentando divulgar a coleção, eu comecei a me apegar um pouco àqueles personagens, comecei a me apegar pelaquela estética e decidi criar alguns outros produtos. Então eu tive ideia de fazer camisetas, enfim, e acabei chegando nos games. Eu fiz um primeiro jogo, um primeiro protótipo, e aí eu senti que os games eram um lugar ótimo para aquela franquia se estabelecer. Em um determinado momento, a gente chegou à conclusão de que Go-Go Monsters era um nome meio genérico e decidiu mudar para Zings. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais, algumas curiosidades dos personagens e falar por que tem esse nome Zings. A ideia da saúde mental, de trabalhar esse tema, acontece através da ideia da fuga. E aí a gente entra na lore do jogo. Basicamente, os Zings moram num planetoide chamado Zilo, e eles têm uma lua que orbita esse planetoide, o satélite deles. E eles são completamente fascinados por esse satélite, e por conta disso, o planetoide inteiro vive dessa corrida espacial, de tentar chegar lá de qualquer jeito. Só que eles são completamente loucos, e eles têm ideias totalmente alucinadas e piradas e malucas, e na maioria das vezes muito ruins, assim. A ideia deles é justamente fugir do planetoide e alcançar esse satélite Zonda. É justamente assim, como eles não conseguem, como eles são muito malucos, a ideia de fugir acaba se tornando uma metáfora, para diversas questões, A ideia de uma exploração, de uma aventura nova, de tentar sair do lugar que você não gosta mais, de sair do lugar que está te oprimindo, de ir atrás de uma vida nova, enfim, a fuga acaba sendo uma metáfora para esse tipo de questão humana, Sempre com aquele bom humor e reverência. Para isso, a gente contou com o talento da Gabi Leão, que foi a diretora de narrativa do jogo, que escreveu um texto brilhante, captou perfeitamente o espírito dos personagens, em diálogos completamente insanos, e trouxe essa ideia da fuga sem ser didático, sem ser muito pesado e dramático também. Bom, o projeto do jogo surgiu com um protótipo chamado Card Venture, que eu desenvolvi um pouco antes do edital, junto já com o nosso programador, o Pedro.
A ideia do jogo era um jogo de exploração, de aventura, misturado com batalha de carta, batalha estratégica de carta. Ele tinha esse espírito de colecionismo, né, de colecionar cartas diferentes, as cartas eram bem malucas já, os inimigos já eram bem malucos, e ainda carregava aquela coisa do NFT, né, de você misturar, de você pegar um óculos diferente, você pegar uma roupinha diferente, as cartas, todas as cartas eram roupinhas, ou óculos, ou um chapéu, ou os poderes que você usava durante as batalhas. A gente percebeu que esse jogo ainda tinha algumas questões, principalmente envolvendo a batalha, algumas coisas um pouco desatualizadas, assim, em termos de gameplay, né? Aquela batalha de grama alta, né? Batalhas aleatórias, né? Então o edital foi perfeito pra gente começar a evoluir o projeto a partir dali. Bom, até o edital começar, eu trabalhava basicamente sozinho com o Pedro, né? Ele programava e eu desenhava tudo. A gente acabou montando uma equipe maior, claro, chamou game designer, chamou músico, chamou animador, chamou escritor, chamou gestor de equipe e tal. E para isso funcionar, a gente acabou optando por usar também métodos de gestão ágil, né? A gente usava ClickUp, usava Slack, Notion, Miro. Eram tantas ferramentas que aquilo acabou se mostrando um pouco pesado demais para a realidade de um jogo indie, né? De um estúdio pequeno. O jogo estava ficando mais complexo, o escopo do jogo estava crescendo, as discussões da equipe estavam começando a tirar um pouco do rumo, né, do jogo, porque era muita gente dando ideia, muita gente falando, muita gente opinando. E eu, como diretor, comecei a sentir que o jogo não estava indo para um caminho muito interessante. E por conta daquela estrutura toda, eu também não consegui exercer um papel de liderança muito bom até um certo momento. Eu acho que justamente essa coisa de criar uma grande estrutura, tentar trabalhar como um estúdio grande, acabou sendo uma escolha pior para mim. Então, assim, como eu avalio essa experiência hoje. A gente mudou no meio do caminho, eu tentei reduzir um pouco esse método, né, de gestão, a gente passou a usar só o Miro, conversar só pelo Discord, simplificar um pouco as coisas e eu acabei sentindo que o simples, no nosso caso, era bem mais eficiente, assim. Àquela altura, o jogo que era para ser um jogo de aventura, de batalha estratégica de carta, estava se configurando um jogo de batalha idle. Não sei, eu senti que estava faltando diversão, sabe? Ele estava muito focado em status de personagem, parecia uma administração de planilha, assim. Você era dano físico, dano mágico, velocidade, e tenacidade, e crítico, e chance de crítico, e sei lá mais o que, resistência. Era tanta coisa para você administrar. O jogo estava perdendo um pouco daquela fluidez, aquela característica arcade, sabe? Jogo que você senta, joga, se diverte. Que é uma coisa que eu acho que combina muito com o universo do Zing, sabe? Da loucura, da rapidez, do nonsense, sabe? Quando você precisa ter muita atenção a pequenos detalhes, assim, não sei. Eu tava achando que aquilo não tava combinando muito com o universo dos personagens. Uma outra coisa que a gente notou é que você usava cartas para equipar seus personagens. E como os personagens ainda seguiam, né, aquela característica do NFT de você ter uma mesma base de personagens, você só troca o olho, troca óculos, troca chapéu, troca roupa, troca boca. O jogador não estava tendo tanta identificação com o personagem. Por que eu vou botar uma carta nesse em vez de botar no outro? Sabe, os personagens não tinham tanta diferença assim de um pro outro, porque justamente o que eu considerava mais chamativo no jogo eram os personagens, os inimigos, as armas, as magias, os efeitos. Tudo no jogo é muito doido, sabe? Mas faltava justamente esse cuidado nos personagens principais, que eram só repetições de uma mesma base, né? Não tinha um personagem principal. Na verdade, o personagem principal era igual a todos os outros, com uma roupinha diferente. Eu falei, não, calma. Já que a gente teve esse problema com os personagens, deixa eu pensar em zings diferentes, né? Deixa eu expandir um pouco o universo desses personagens, né? Você pode ter esses zings meio genéricos, assim, né? Que realmente só muda adereço, boca, roupa.
Mas seria legal se tivesse também alguns zings diferentes, né? E foi quando nasceu o Wheezy Woozy, quando nasceu o Tenerê, quando nasceu a Madame Sue, que eram personagens que já estavam no roteiro, que a Gabi escreveu, mas eles também tinham essa forma genérica. Eu falei, não, deixa eu criar um design específico para eles, sabe? Então, essa foi uma virada muito importante no jogo, a virada de entender a falta de motivação do jogador com personagens muito parecidos e essa necessidade de criar personagens com um pouco mais de personalidade, né? Com um pouco mais de características próprias e específicas, assim. O Wheezy Woozy acabou ganhando esse papel de personagem principal junto com o Dude. Eles formam essa dupla, né, principal e são a motivação da história, né? Os dois se juntam para fazer uma experiência de tentar fugir do planetoide com uma máquina maluca que o Wheezy Woozy inventa de estilingar o Dude para fora e dá tudo errado, o Dude some e ele tem que ir atrás. Para a parte de arte, foi fundamental o trabalho do Ícaro Cruz, um desenhista extremamente talentoso. Eu sou um desenhista bastante limitado. O meu papel é justamente criar o design de personagem, criar o universo, mas a minha parte técnica, em termos de desenho, é realmente muito fraca. E o Ícaro é um desenhista incrível, muito talentoso e entendeu perfeitamente o universo dos Zings, porque ele trouxe todo essa expressividade dos monstros, essa personalidade dos personagens, uma pessoa muito importante para a equipe. Outra pessoa também que foi fundamental foi Yasmin, que também trabalhou na parte de animação das plantas, né, do hub principal. Também captou perfeitamente a piração e trouxe bastante movimento assim para o cenário, com umas animações muito malucas e deixou a arte do jogo realmente do jeito que ela deveria ser. No meu processo de criação de personagens, assim, eu sempre tento trazer algumas referências de cultura que eu gosto, de música, de bandas e tal. O próprio nome Zings vem da palavra zingaro, né, que em italiano significa cigano, mas a razão de eu escolher esse nome é porque Zingaro é uma música do Tom Jobim, que surgiu como uma música instrumental, mas ele chamou o Chico Buarque para fazer uma letra e a música mudou para Retrato em Branco e Preto. Em 1977, o João Gilberto regravou essa música, já com a letra do Chico Buarque, mas manteve o nome Zingaro. Eu acho esse disco fantástico, eu sou muito fã dos três, são três ídolos que eu tenho na vida. Eu adoro esse disco do João, chama Amoroso. Eu achei que esse nome combinava muito com o espírito explorador, aventureiro dos Zings, né? Essa coisa do povo nômade, né? Do movimento, da fuga, né? Então, Zings vem justamente disso, vem de Zingaro. E a curiosidade da curiosidade é que o André Colares, que é um dos game designers do jogo, que iniciou na equipe como músico só, colocou uma referência a uma música do Tom Jobim em uma das faixas, né, da trilha sonora. Tem um trechinho de Chovendo na Roseira ali escondido no meio da música, para vocês verem como a equipe estava afinada, né? Bom, aí falando do André, eu vou voltar um pouquinho para o game design. Em determinado momento, o André, junto com o Leonardo, acabaram assumindo esse refatoramento do game design. A gente realmente estava achando o jogo muito complexo, muito travado, muito focado em stats, e a gente sentou para conversar e falou, cara, vamos simplificar um pouco as coisas, vamos dar um passo para trás e vamos voltar para a ideia inicial de fazer um jogo de estratégia de carta. A gente aproveitou também um momento bom do mercado, do Slay the Spire, e fez uma mudança no jogo, adaptando para esse molde de roguelike. É uma decisão estratégica, mercadológica, um pouco técnica, mas não é por isso também que a gente ia fazer de qualquer jeito. Assim, eu fiquei pensando muito em como manter a ideia inicial de exploração, né? Então a gente fez uma proposta diferente de mapa,
Em vez de ser um mapa linear, que nem é o Slay the Spire, que você escolhe um node, passa pro próximo, eu pensei em um mapa com um pouco mais de liberdade, né? O jogador pode ir e voltar, ele tem uma estamina e ele vai gastando essa estamina conforme ele vai e volta, anda pra frente, pra trás, pro lado no mapa. Isso traz um pouco mais de sensação de exploração e te dá mais camadas, assim, né? Dentro de uma única run. Dentro da batalha também, a gente manteve a ideia lá do protótipo de ter um grid, né? Os inimigos ficam dispostos num grid de 3x3 e as cartas também têm essa coisa meio estratégica de uma carta empurra para a direita, uma carta empurra para a esquerda, tem cartas que só atacam numa diagonal, tem cartas que só atacam numa linha, então tem todo um trabalho de estratégia para você escolher a sequência certa de cartas. Tem combinações de cartas, você coloca numa certa sequência, acontece uma coisa, você coloca numa outra sequência, acontece outra. Fora as passivas, né? As passivas individuais, as passivas globais. Então, na verdade, essa mudança pro roguelike acabou trazendo mais camada de gameplay pro jogo. Bom, então é isso. Esse é o Zings, Fugindo do Planetoid. Um jogo roguelike de estratégia de carta, ambientado num planetoide completamente maluco, com personagens completamente malucos. Em breve a gente já pretende colocar na Steam uma versão no itch.io, a gente ainda não sabe, mas espero que vocês gostem de jogar também. E eu aguardo aí o feedback de todo mundo. Quem quiser falar alguma coisa, quem quiser comentar, quem quiser dar uma ideia, vai ser muito bem-vindo. Obrigado, gente. Valeu, abraço.